Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, do versículo 24 ao versículo 29. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus. Estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Em seguida disse a Tomé: Mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: Tu crestes, Tomé, por que me vistes? Bem-aventurados os que crerem ser ter visto. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, antes de eu fazer o momento que eu faço assim, o nosso lecto divino, ao ler a palavra, eu primeiro degusto dos ensinamentos da igreja, os nossos pastores, os sacerdotes, eu pego ensinamentos, mas hoje eu li a palavra assim e uma forma muito clara apresentou para mim a importância diante da fé em estar em comum unidade, que nós falamos a comunidade. Qual que foi a razão? Quando nós começamos a ler aqui, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Aí eu falo, se Jesus formou os 12 apóstolos, pediu que eles ficassem reunidos, e eles se reuniram, se trancaram dentro de um quarto, dentro de um local, e Tomé não estava ali. Então, um dos motivos que a fé de Tomé foi testada porque ele caminhou com Jesus, ele estava com Jesus, e quando falaram que Jesus tinha voltado, que tinha morrido e estava vivo, ele não acreditou, mas ele estava onde? Ele não estava na comunidade. E aí, irmãos, eu relacionei a nossa vida à comunidade. A importância de você caminhar com a comunidade, numa pastoral, servindo os irmãos. Vamos colocar aqui. Você vai visitar uma pessoa enferma, fazer uma oração, levar a palavra de Deus, levar, que nem o ministro leva a Eucaristia, e lá você vê, diante daquela pessoa, uma cura, um milagre. E aí o que acontece? Aumenta a tua fé. Aumenta a tua fé. Então a comunidade nos traz esse relacionar-se com Jesus. Por quê? Porque se você for ver na primeira leitura de hoje, irmãos, maravilhoso em Efésios capítulo 2, versículo 19. Se alguém quiser saber sobre santidade, sobre os santos, Jesus convida aqui nessa palavra Efésios: vós, pois, já não são hóspedes. Então o hóspede só veio passear e já vai embora. Sois concidadão dos santos e membro da família de Deus, sendo o mesmo Jesus Cristo. Então olha só, se alguém te perguntar, santo pode ser Jesus? Está aqui a palavra, sendo o mesmo Jesus Cristo. Então quando nós nos unimos a Cristo, nós somos Ele, com Ele e nele, por Ele. Então quando nós caminhamos em comunidade, na igreja de Cristo, nos sacramentos, no mover, nós somos um só. E aí, meu irmão, a tua fé aumenta, o teu agir aumenta, as enfermidades são expulsas, o mal sai fora. Por quê? Porque ali você está andando, caminhando, curando, libertando, se livrando do mal, conhecendo a maldade, conhecendo, como você vai, por exemplo, num retiro, você vê um testemunho, você consegue identificar a maldade. O pecado, irmão, ele só se torna pecado quando você identifica ele e continua fazendo. Mas quando vem a luz do Evangelho, um testemunho, uma cura, uma libertação de um mal dentro de uma família, e você vê que aquele fez mal, você fala: opa, isso aí faz mal para mim. Então é a mesma coisa de Tomé. Você está tocando nas feridas de Cristo. Você está tocando aonde que teve a enfermidade. Você está tocando na ferida dos irmãos que foi curada. E Jesus curou todas elas. Então é exatamente isso, meu irmão, que nós vivemos em comunidade. E a segunda reflexão minha hoje, o que o texto diz para mim, é não ser incrédulo, mas fiel. E qual que é a situação da incredulidade? É a resposta que nós damos para a fé.
Se você está diante de uma enfermidade, está diante de uma situação, você tem que dar uma resposta para ela. Eu tenho um Deus maior que isso. Eu tenho que confiar. Às vezes a gente questiona diante de uma enfermidade, como nós vimos hoje no Exército São Miguel. A mulher deu um testemunho hoje lá no Rosário dizendo assim, que a avó sempre rezou. E de repente o seu neto se acidenta, mas de que jeito que foi? Um outro jovem desgoverna a moto e pega ele na calçada. E essa mulher entra em questionamento. Deus, o que aconteceu isso? Aqui está Tomé, ele questiona. Eu queria ver, mas eu só vou ver porque eu só vou crer se eu ver. É como se um desespero do coração de Tomé dele não está ali, né? Mas isso para nós diante da fé, conforme diz São Gregório Magno, que para nós católico, olha que interessante, né? Ele duvidou para que eu e você pudesse acreditar. Então, quando às vezes aconteceu uma dúvida e no coração dessa avó, ela continuou rezando, o Exército São Miguel continuou rezando, mas a nossa mãe interveio, nossa mãe Maria, neste momento que essa mulher quis vacilar na fé e o neto dela se salvou. É um milagre que aconteceu. E ela dá o testemunho hoje, falou assim que ela pediu até perdão para Deus pela falta de fé, mas ela viu que ali Deus abraçou ela e deu a vida novamente para que ela tivesse uma fé fortalecida. Mas ela quis vacilar. Irmão, quantas vezes a gente quer vacilar na fé, né? Então, vou ler o Diário Bíblico para nós agora, para a gente responder uma perguntinha, o que o texto diz para mim, que é a importância diante da fé em estar em comunidade, e não ser incrédulo, mas fiel, dar uma resposta para Deus. O Diário Bíblico vai dizer assim, que a figura de São Tomé nos permite participar de maneira segura e efetiva da alegria do Cristo ressuscitado. São João, no fim do Evangelho, aponta o nosso olhar para as chagas de Jesus, ressuscitado. Traz em si as marcas da paixão. Seguramente não vimos com os nossos olhos as chagas de Jesus, mas o testemunho de São Tomé nos atesta que ele ressuscitou verdadeiramente. Finalizamos aqui. Então, o que o texto diz para mim, no meu coração, é a importância diante da fé em estar em comunidade e não ser incrédulo, mas fiel, dar uma resposta segura. E o que o texto me leva a dizer a Deus? Agora, irmão, eu te convido a gente clamar isso. A gente clamar o desejo de estar em unidade com a comunidade, em unidade com a Igreja de Cristo, vivenciando uma pastoral, vivenciando lá no movimento, que você esteja unido neste movimento, que você derrame o teu coração ali e diante da tua fé, acreditando, caminhando em comunidade, libertando, sabe, irmãos, do quê? O Senhor me colocava muito forte na hora da minha oração. Liberta, Senhor, de toda situação de uma palavra de exclusão social. Que neste momento, toda a exclusão social, Senhor, seja liberto o coração das pessoas. Levanta a tua mão. E nós vamos clamar: a exclusão social seja liberto das famílias. Aquele coração que não quer se incluir, aquele coração que não deseja a presença da amizade. Que neste momento, Senhor, todos os corações se sintam inclusos na tua igreja. Que todos os corações se sejam acolhidos dentro da tua igreja. Ele vai libertando, Senhor, daquele olhar que te fez um mal, irmão. Quando você chegou na acolhida, a pessoa não te cumprimentou. Talvez a pessoa nem viu e Satanás usou desse olhar, desse mau olhar, né? E você falou: eu não volto mais aqui porque a pessoa não me acolheu. Talvez essa pessoa, irmão, não estava vivenciando ali a fé. Mas o teu olhar seja Jesus Cristo dentro da igreja. Esses homens estavam sem paz, sabia? Estavam reunidos ali, mas quando Jesus chega e fala: a paz esteja contigo. Então, quando você olhar para Jesus dentro da igreja, você, primeira coisa, vai sentir a paz. A segunda coisa, não seja incrédulo, mas fiel, filho. A tua fidelidade é a mim e não a homens. Mas, irmãos, nós estamos em comunidade para a gente viver isso. Quando você olhar para o irmão e ver a pequenez dele, você vai enxergar Jesus, que ele cresça e que nós diminua, mas nós estamos unidos num só coração com Jesus,
curando cada um de nós, curando as nossas feridas, curando a nossa enfermidade. E é ali, irmão, num testemunho, é ali na graça, na unidade, na imperfeição, sendo Deus o único perfeito, mas nós vamos sendo purificados e curados. É ali, junto com a graça, porque a fé é uma graça dada por Deus. O crer é uma graça dada por Deus. Já, irmãos, as enfermidades, as coisas ruins vêm do mundo. E quando nós nos unimos a Ele, nós vamos sendo libertos em espírito e verdade, em cura, em libertação. Creia nisso. Sabe, irmãos, adiante da exclusão social, o que me vinha muito forte é situações expostas, ridicularidade, situações de vergonha, julgamento. Você foi muito exposta quando criança, você foi muito exposta quando você foi na sua juventude, foi muito exposta no seu casamento, vergonhas, dificuldades de se incluir, porque eu sinto vergonha de mim, eu sinto vergonha da minha família, eu sinto vergonha de tantas situações, mas a vergonha não vem de Deus. No momento que Adão e Eva se escondem, sentem medo, vergonha de Deus, porque eles cometeram um pecado. E eu creio, meu filho e minha filha, como diz o Senhor, meu filho e minha filha. Deus nos chama de filho, irmão. Se você é um filho amado de Deus, quando você se esconde, você está dizendo assim: eu não quero a tua presença, eu não sou digno. Mas diga uma coisa para o teu coração agora: você é digna sim, porque Jesus deu a vida para que você fosse liberto deste pecado, que você fosse liberto dessa vergonha. E a partir de agora você é um filho amado de Deus. E o teu passado foi lavado, purificado com o sangue redentor do Senhor. Eu creio, e nesse ato de fé, eu creio que corações já estão sendo libertos da exclusão social. Tem pessoas sentindo vontade de fazer parte da igreja de Cristo. De que forma? Eu estou aqui, Senhor, usa-me aonde o Senhor quiser. Um coração adorador a Jesus, quando você recebe uma missão, que seja, irmão, para lavar um banheiro, que seja, irmão, para estar ali limpando o chão, que seja, irmão, para pregar a palavra, o que for, é um convite do Senhor, vá neste local, porque daí não é o teu querer, é o querer de Deus. Mas saiba discernir os cuidados que você tem que ter, a alegria que você tem que ter, o momento que você tem que ter, porque o que Deus tem dado para você é para você amar, cuidar, é para você zelar. E de que forma, irmão? Se amando e respeitando a você mesmo e acreditando que Jesus já nos salvou e nos deu essa graça que a cada dia somos lavados e purificados. Diante da fé, crer como Tomé. Senhor, como Tomé disse, né? Tomé viu o homem Jesus e professou a sua divindade. Diante desse ato de incredulidade de Tomé, ele vê um homem, Jesus, mas ele professa a divindade, meu Senhor e meu Deus. Como diz Tomé, gente, finalizando, meu Senhor e meu Deus. Ele vê no homem Jesus a divindade. Então Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por isso, irmão, que Jesus, ele leva seu corpo e alma ao céu, se torna um só, corpo, alma e divindade, onde que nós somos convidados a ter o mesmo coração, o mesmo mover. Por quê? Ele está só em espírito para nós, ele não nos abandonou, porque ele vai vir e vai nos levar depois. Todos nós, corpo, alma e divindade. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer o conforto para o coração de cada um e que a gente possa crer sem ver a grandeza de Deus na nossa vida. Obrigado, Senhor. E a partir deste momento, a quarta perguntinha: qual é o meu novo olhar a partir da palavra? Diante da fé, a cura, a libertação do mal, eu creio que foi curado. Todo mal foi curado, liberto da nossa vida diante de qualquer situação. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado